Imagine que sua casa, onde você deveria encontrar paz e segurança, pode abrigar itens que, silenciosamente, abrem portas para influências negativas. Muitos desses objetos parecem inofensivos, mas podem carregar uma carga espiritual oculta, especialmente para os cristãos que buscam manter sua fé sólida. Satanás é mestre em engano, e não é de hoje que ele utiliza meios sutis para infiltrar sua influência. Já na criação, Deus advertiu sobre a astúcia de Satanás, chamando-o de a serpente, o mais astuto de todos os animais. Gênesis 3:1. Na Bíblia, encontramos outra orientação em 2 Coríntios 2:11. Não ignoremos os esquemas de Satanás. Hoje, isso nos lembra que, mesmo sem perceber, podemos estar vulneráveis a esses esquemas, que facilmente se disfarçam de simples objetos. A seguir, apresento uma lista de itens que você deve reconsiderar ter em sua casa. Talvez alguns desses objetos pareçam totalmente inofensivos, mas entenda que os perigos espirituais podem ser invisíveis e astutamente escondidos. Vamos conferir. Apanhadores de sonhos, portais disfarçados. O apanhador de sonhos, um artefato bonito e intrigante, é muito mais do que uma peça decorativa. Originário da cultura nativa americana, especialmente do povo Ojibwe, este objeto foi criado com o propósito de proteger o sono, filtrando os sonhos e retendo pesadelos em sua rede. Muitas pessoas penduram esses itens sobre a cama, acreditando que vão garantir noites tranquilas e protegidas. No entanto, o que parece um simples amuleto pode ocultar perigos espirituais para os cristãos. A Bíblia nos adverte sobre a astúcia de Satanás e como ele frequentemente se disfarça de anjo de luz para nos enganar. Esses amuletos, apesar de aparentarem paz e harmonia, podem funcionar como canais de influências espirituais negativas, abrindo portas para forças que tentam desviar nossa fé de Deus. Por trás do apanhador de sonhos está a crença de que ele possui o poder de proteger e direcionar os sonhos, o que implica que estamos confiando nosso descanso a um objeto e não a Deus. Isaías 2:8 nos alerta contra colocar nossa confiança em coisas feitas por mãos humanas. Sua terra está cheia de ídolos, eles se prostram perante o trabalho de suas mãos. Quando depositamos confiança em objetos como o apanhador de sonhos, estamos afastando nosso coração da confiança em Deus e nos voltando para um símbolo físico. Em vez de confiar que Deus cuida de nós durante o sono, substituímos essa confiança por um objeto que não pode oferecer verdadeira proteção. Para muitos, os apanhadores de sonhos representam paz e reconforto. Mas é essencial lembrar que o único refúgio seguro e protetor que temos é o Senhor. Em 2 Coríntios 11:14, Paulo nos alerta que Satanás é mestre no engano, até mesmo se passando por um anjo de luz. O apanhador de sonhos, embora culturalmente respeitado e muito bonito, pode ser mais um dos disfarces de Satanás para atrair nosso foco para longe da proteção de Deus. Assim, se você tem um apanhador de sonhos em sua casa, reflita sobre o real propósito dele e considere removê-lo. Fortaleça sua confiança na proteção que o Senhor oferece em todos os momentos. Em vez de depender de um objeto físico, busque proteção e paz diretamente na presença de Deus. Peça a Ele que guarde seus pensamentos e seu coração durante a noite e lembre-se de que nenhuma força é maior do que a presença de Deus em sua vida. A queima de sálvia, purificação ou armadilha espiritual. A prática de queimar sálvia, também chamada de defumação, tem se popularizado nos últimos anos como uma maneira de purificar ambientes e espantar energias negativas. Muitos acreditam que essa planta possui propriedades antimicrobianas e energéticas, capazes de limpar o espaço e promover paz. No entanto, para os cristãos,
Essa prática pode envolver riscos espirituais sérios, especialmente quando utilizada com o objetivo de atrair boas energias ou afastar maus espíritos. Ao nos voltarmos para práticas como essa, podemos estar abrindo nossas vidas para influências espirituais que não têm nada a ver com a paz de Deus. Satanás é ardiloso e usa artifícios para nos desviar da verdadeira fonte de proteção. A Bíblia deixa claro que nossa segurança está em Deus e não em práticas externas, como queimar ervas. Em 2 Coríntios 2:11, somos alertados a não ignorar os esquemas de Satanás. Ele sabe usar o que parece inocente e até benéfico para nos atrair a práticas que nos afastam de uma fé pura. Ao recorrer à sálvia para obter proteção, nossa confiança se transfere para o ritual, em vez de se firmar em Deus. O uso da sálvia na purificação de ambientes tem raízes em cerimônias espirituais pagãs e é amplamente associado à bruxaria e ao esoterismo. Essas práticas, ainda que disfarçadas de terapias naturais, não condizem com a fé cristã que se apoia exclusivamente em Deus. Em 1 Tessalonicenses 5:22, somos aconselhados a nos afastar de toda forma de mal, e isso inclui práticas que podem envolver influências espirituais que não compreendemos plenamente. Para o cristão, é essencial buscar a purificação espiritual por meio do Espírito Santo e da oração. Se você sente que algo negativo está em sua casa, ore e peça ao Senhor que remova essa influência. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é a verdadeira fonte de paz, purificação e proteção. Ele é suficiente para manter nossos lares seguros e tranquilos. Se você tem o hábito de queimar sálvia para proteger sua casa, considere abandonar essa prática. Em vez disso, confie no poder de Deus para manter sua vida e seu lar sob sua proteção. A paz de Cristo não depende de rituais, mas do relacionamento com Deus. Busque a paz que vem do Senhor e permita que Ele seja a proteção e a luz em sua casa e em sua vida. Cartas de tarô. Conselheiros ou enganos espirituais. As cartas de tarô são frequentemente vistas como ferramentas de autoconhecimento e predição do futuro. Muitos as consideram um recurso inofensivo para refletir sobre decisões ou buscar orientação em momentos de incerteza. No entanto, para os cristãos, as cartas de tarô podem representar um desvio perigoso da verdadeira fonte de sabedoria e direção. A Bíblia nos alerta claramente contra práticas de adivinhação e magia, destacando o perigo de colocar nossa confiança em objetos e rituais que substituem nossa fé em Deus. Em Deuteronômio 18:10-12, somos instruídos a não praticar adivinhação, interpretar presságios ou se envolver com feitiçaria. Práticas como o uso de tarô abrem portas para influências espirituais que não compreendemos plenamente e que podem nos afastar da verdade e da proteção de Deus. Muitas vezes, o desejo de conhecer o futuro ou entender as complexidades da vida nos leva a buscar respostas em lugares errados. No entanto, Deus nos chama a confiar nele plenamente e a buscar sua orientação por meio da oração e da leitura da Bíblia. O uso de cartas de tarô é comumente associado ao esoterismo e à bruxaria, práticas que, por mais atraentes que pareçam, entram em conflito direto com os ensinamentos cristãos. As cartas não têm poder em si, mas ao depositar nelas nossa confiança e nossa busca por respostas, estamos desviando nossa fé de Deus. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é o verdadeiro conselheiro, aquele que nos guia e ilumina nosso caminho. Quando nos abrimos para práticas de adivinhação, corremos o risco de nos envolver com forças espirituais que nos afastam da presença de Deus. Para os cristãos, é fundamental resistir à tentação de buscar orientação em objetos ou práticas que possam ser espiritualmente prejudiciais.
Em Provérbios 3, 5, 6, somos encorajados a confiar no Senhor de todo o coração e a não nos apoiar em nosso próprio entendimento. Deus nos promete direção quando entregamos nossa vida e nossas preocupações a Ele, em vez de buscar respostas fora de sua palavra. Se você possui cartas de tarô ou já as usou para buscar orientação, considere removê-las de sua vida. Confie que Deus está disposto a oferecer sabedoria e clareza em cada situação. Ele conhece nosso futuro e nossas lutas e está pronto para nos guiar com amor e compaixão. Busque na Bíblia e no Espírito Santo a orientação e o consolo que precisa, mantendo-se firme na confiança de que Deus é o único caminho seguro para a sua vida. Cristais de cura, beleza natural ou idolatria disfarçada. Os cristais chamam a atenção por sua beleza e são comumente encontrados em decorações de ambientes. Mas nos últimos tempos, seu uso foi além do estético. Muitos passaram a utilizar cristais com o propósito de cura e proteção, acreditando que eles podem promover bem-estar físico e espiritual. Embora esses materiais façam parte da criação de Deus, é necessário discernir como e por que os estamos utilizando. Quando atribuirmos a eles poderes de cura, nos afastamos do verdadeiro curador, Jesus Cristo. Na Bíblia, vemos que apenas Deus tem o poder de curar e proteger. Ao colocar nossa fé em cristais, estamos, na verdade, desviando nossa confiança de Deus e nos voltando para objetos materiais. Em Isaías 44, 9 e 10, o Senhor adverte contra a idolatria e o valor ilusório de confiar em obras das próprias mãos. Para o cristão, confiar em um cristal para obter cura ou proteção equivale a substituir a fé em Deus por um símbolo físico, o que não está em harmonia com os ensinamentos bíblicos. É comum, especialmente em lojas esotéricas e de filosofia da nova era, ver cristais sendo vendidos com promessas de cura espiritual, energias positivas ou até mesmo para afastar o mal. No entanto, essas crenças entram em conflito com o princípio cristão de que apenas Deus, por meio de Jesus, é nossa fonte de cura. Em 1 Pedro 2:24, somos lembrados de que foi pelas pisaduras de Cristo que fomos curados, não por pedras ou objetos. Quando o uso de cristais é fundamentado na crença de que eles possuem algum poder sobre nossas vidas, estamos nos abrindo para influências espirituais que não vêm de Deus. Em Deuteronômio 7:26, encontramos um alerta importante. Nem você deve trazer uma abominação para sua casa, para que não seja amaldiçoado como ela. Este versículo reforça a importância de proteger nossos lares e vidas contra práticas que possam afastar nossa fé do foco verdadeiro. Se você possui cristais com o propósito de cura ou proteção espiritual, reflita sobre isso e considere removê-los. Deus nos chama a colocar nossa confiança integralmente nele, e não em objetos que podem se tornar, sem que percebamos, verdadeiros ídolos em nossas vidas. Lembre-se de que a cura e a proteção só podem ser encontradas em Jesus, e Ele nos oferece tudo o que precisamos para uma vida plena e segura. Volte seu coração para o Criador, e não para a criação, buscando em Deus a paz e a cura que Ele promete. Estátuas religiosas, fé ou distração espiritual. Estátuas religiosas são comuns em lares cristãos e de outras tradições, usadas frequentemente para inspirar devoção e lembrar os fiéis das virtudes de santos ou figuras sagradas. No entanto, o uso dessas imagens levanta questões importantes sobre a maneira como nossa fé é expressada. Para muitos, essas estátuas representam um auxílio visual que ajuda a manter o foco espiritual. Porém, quando esses objetos ultrapassam o limite de meras representações e se tornam objetos de veneração, eles podem desviar nossa adoração de Deus para uma imagem física. A Bíblia é clara ao condenar a idolatria. Em Êxodo 24:5, Deus instrui:
Não farás para ti imagem esculpida. Não te prostrarás diante delas, nem as adorarás. Embora as estátuas possam ser utilizadas com boas intenções, há um risco espiritual ao colocar nossa devoção e confiança nelas. Para muitos cristãos, essas imagens passam de simples objetos para símbolos de adoração, o que pode nos afastar de um relacionamento direto e profundo com Deus. Ele deseja que nossa fé seja uma conexão espiritual autêntica, livre de qualquer intermediário físico. Além disso, é importante refletir sobre o impacto de confiar em um objeto para fortalecer nossa fé. Quando colocamos nossa devoção em uma imagem, corremos o risco de centralizar nossa adoração na obra das mãos humanas, ao invés de direcioná-la exclusivamente a Deus. Em Isaías 42:8, o Senhor diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Para os cristãos, essa advertência é um lembrete de que toda adoração e fé devem ser dirigidas exclusivamente a Deus, sem distrações. É compreensível que as estátuas possam ter um valor emocional e espiritual para muitos, mas Deus nos chama a uma adoração pura, centrada nele, e não em figuras de santos ou objetos físicos. Se você possui estátuas religiosas em sua casa, reflita sobre o papel que elas exercem em sua vida. Se forem apenas representações visuais, mantenha seu foco na relação direta com Deus. No entanto, se você percebe que elas estão ocupando um lugar de veneração, considere removê-las ou redefinir seu uso para garantir que seu coração esteja voltado inteiramente para o Senhor. Lembre-se de que nossa fé é viva e não precisa de objetos materiais para ser fortalecida. A confiança que temos em Deus é plena e completa, e Ele deseja que nossa adoração seja incondicional e focada em Sua presença, sem que nada desvie nossa atenção. Literatura com temas malignos. A influência que molda o espírito. A literatura é uma poderosa ferramenta para nutrir a mente e o espírito, mas também pode abrir portas para influências espirituais negativas. Muitas vezes, o que lemos reflete o que acreditamos ou queremos em nossa vida, moldando pensamentos e atitudes. Livros que promovem imoralidade, violência, ocultismo ou valores anticristãos podem afetar o bem-estar espiritual de quem os consome, sem que a pessoa perceba. Para o cristão, a leitura deve estar alinhada com a pureza de pensamento e de espírito que Deus nos ensina. Em Filipenses 4:8, Paulo nos aconselha a concentrar nossos pensamentos em tudo o que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e admirável. Este versículo nos chama a manter um padrão de pensamentos e influências que glorifiquem a Deus. Quando escolhemos literatura que se afasta desses valores, corremos o risco de abrir nossa mente para ideologias e atitudes que nos distanciam da paz espiritual. Livros que exaltam o mal ou as práticas que Deus reprova, mesmo que pareçam simples entretenimento, podem semear influências espirituais prejudiciais. Além disso, muitos livros populares exploram temas como bruxaria, erotismo e adivinhação, tratando essas práticas como normais ou até desejáveis. Ao consumir esse tipo de conteúdo, corremos o risco de sermos expostos a tentativas de normalizar práticas que, na verdade, são contrárias aos princípios cristãos. Em Romanos 12:2, somos aconselhados a não nos conformarmos ao padrão deste mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Isso significa que devemos evitar influências que desvirtuem nossa conexão com Deus e buscar constantemente uma mentalidade que nos aproxime de Sua vontade. Para os cristãos, a leitura deve ser uma fonte de inspiração e fortalecimento da fé. Se você possui livros em casa que promovem valores contrários ao que a Bíblia ensina,
considere avaliar o impacto que eles têm em sua vida espiritual. Pergunte-se: esse conteúdo me aproxima ou me afasta de Deus? Ao escolher leituras que honrem a Deus, estamos protegendo nossa mente e nosso coração, permitindo que o Espírito Santo guie nossas vidas com sabedoria e paz. Evitar esse tipo de literatura é uma forma de cuidar do próprio espírito e de manter um ambiente saudável para o crescimento espiritual. Opte por leituras que enriqueçam sua fé, que o inspirem a refletir e a desenvolver uma visão mais próxima dos ensinamentos de Cristo. Deixe que a palavra de Deus seja seu principal guia e fonte de conhecimento. Brinquedos com temas sombrios. A influência na mente das crianças. Os brinquedos ocupam um espaço importante no desenvolvimento das crianças, oferecendo uma forma de explorar o mundo e nutrir a imaginação. No entanto, nem todos os brinquedos são inofensivos. Muitos produtos no mercado hoje trazem símbolos ou temas obscuros, como personagens que representam demônios, práticas de bruxaria ou figuras sombrias que exaltam o mal. Esses brinquedos, por mais populares que sejam, podem afetar a percepção das crianças sobre o que é normal e aceitável, influenciando-as a ver temas espiritualmente nocivos como algo empolgante ou divertido. Para os pais cristãos, é essencial avaliar com cuidado o tipo de brinquedo que seus filhos possuem. A Bíblia nos ensina em Efésios 6:4 a criar nossos filhos na disciplina e instrução do Senhor. Isso inclui proteger suas mentes e corações contra influências que podem ser prejudiciais. Quando expomos as crianças a temas de ocultismo ou figuras demoníacas, ainda que de maneira lúdica, corremos o risco de desviar sua visão do que é bom, puro e edificante. As crianças são impressionáveis e aquilo que elas veem como divertido em brinquedos pode se tornar uma porta para interesses que não condizem com os ensinamentos cristãos. A imaginação infantil é um campo fértil e poderoso, onde as experiências e percepções se formam. Brinquedos que trazem representações do mal podem insensibilizá-las a assuntos que deveriam ser evitados e tratados com seriedade. A Bíblia nos instrui em Efésios 5:11 a não participar das obras das trevas, mas a expô-las. Como pais irresponsáveis, cabe a nós assegurar que o ambiente em que as crianças se desenvolvem seja saudável e reflita valores espirituais positivos. Felizmente, existem diversas alternativas de brinquedos que incentivam valores cristãos, como conjuntos da Arca de Noé, histórias bíblicas e personagens de heróis da fé. Esses brinquedos não apenas divertem, mas também ensinam e reforçam a importância de seguir os ensinamentos de Deus desde a infância. Se você possui brinquedos que exaltam o mal ou figuras sombrias em casa, considere substituí-los por opções que ajudem suas crianças a entenderem a bondade, o amor e a fé. Proteja a mente e o coração de seus filhos, guiando-os em um caminho que os aproxime dos valores de Deus. Ensine-os a reconhecer o que é bom e a rejeitar o que é contrário aos ensinamentos bíblicos. Dessa forma, você estará ajudando a construir uma base espiritual sólida que permanecerá com eles ao longo de suas vidas. Joias espiritualmente carregadas, elegância ou armadilhas ocultas. Joias são frequentemente usadas para expressar estilo e personalidade, mas algumas carregam um significado espiritual que pode ter implicações perigosas. Amuletos como o olho que tudo vê, anéis maçônicos ou talismãs usados para proteção são exemplos de joias que muitos acreditam possuir poder espiritual. A tradição por trás dessas peças sugere que podem afastar o mal ou trazer boa sorte. No entanto, para os cristãos, confiar em joias com propósitos espirituais é um risco,
pois a fé em objetos materiais pode abrir portas para influências espirituais que não vêm de Deus. A Bíblia nos adverte contra a adoção de práticas associadas a outras religiões ou ao ocultismo. Em 1 Coríntios 10, 20 e 21, Paulo nos lembra que não podemos beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podemos participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Quando usamos joias que têm significados espirituais ocultos, podemos, sem perceber, estar endossando valores que contrariam nossa fé. Deus nos chama a manter uma adoração pura e exclusiva, sem misturar práticas espirituais, pagãs ou ocultas. Além disso, muitos desses objetos são passados de geração em geração, o que reforça a ideia de que carregam um poder especial ou uma proteção que transcende o tempo. Embora seja compreensível que uma joia de família tenha um valor sentimental, é importante avaliar o propósito espiritual que ela carrega. Se a peça for vista como um amuleto de proteção, há o risco de substituir a confiança em Deus por um objeto material, o que se torna uma forma de idolatria. Em Isaías 31:1, lemos uma advertência. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, mas não olham para o Santo de Israel. Confiar em amuletos é o equivalente moderno de buscar ajuda fora de Deus. Se você possui joias ou amuletos que foram adquiridos ou herdados com um propósito espiritual, considere removê-los. A verdadeira proteção e o cuidado vêm apenas de Deus, que nos guarda e nos guia em todos os momentos. Em vez de colocar fé em um objeto, volte-se para o Senhor em oração, pedindo sua proteção e orientação em todas as áreas de sua vida. Ao escolher as joias que usa, lembre-se de que sua fé e sua confiança devem estar exclusivamente em Deus. Ele é a única fonte verdadeira de paz e segurança. Qualquer proteção que você precisa pode e deve ser buscada nele, sem intermediários ou objetos.